Oi, tudo bem, pessoal? A gente está aqui com a Maria Clara, do P1, né, da Escola Machadinho, aqui de Araraquara. E a gente vai conversar um pouco sobre um dos livros que ela leu, que é o Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. da Jane Austen, né, que é uma grande e famosa escritora britânica, né? Eu acho que é um livro bem conhecido, já foi filmado algumas vezes, né? Então a gente Também quer... serve de ponto de referência para muitas outras séries. Isso. A gente gostaria que você começasse falando assim, como é que foi a leitura, se no começo foi difícil, já foi fácil, como é que foi? Bom, por eu não estar acostumada com livros de romance, principalmente romance inglês, foi um pouco difícil, porém me despertou muito curiosidade conforme eu fui lendo, porque foi um novo mundo, uma porta nova que eu abri, porque eu não era acostumada, nunca fui acostumada a ler romance, principalmente romance inglês, e como se trata de um romance do século XIX, ela fala muito sobre outras coisas, ela aborda temas muito interessantes, como a representação, os costumes, a cultura. Então, no começo foi difícil, mas depois que você vai lendo, conforme passa do tempo, decorrer, você vai se acostumando, depois você já vai se pegar mais na prática. Esse romance é considerado faz parte da literatura clássica, que a gente chama, né? Que nunca sai não é que sai de moda, ele sempre vai ser atual, né? A Sim. temática dele. Ele pode ser assim, um romance assim, que se passa num tempo antigo e tudo mais, né? Mas as questões que ele levanta são atuais. Fala de alguma dessas questões que você pode citar. Bom, uma das questões, eu não lembro exatamente por causa que já faz muito tempo que eu li o livro. Porém, se eu não me engano, uma das questões foi sobre como eles abordam as mulheres no mundo, naquela sociedade. Naquela sociedade. Então, são puxados e também falar sobre casamento, sobre como eram as temporadas na época também, que eram famosas temporadas. Muitas temporadas falam temporada de caça, mas essa específica temporada de casamento. A vida das pessoas assim era regida por essas temporadas. Sim, né? Temporadas de casamento, que era quando as mulheres atingiam a maioridade, então elas tinham as temporadas, elas já eram empurradas para o casamento. Então era quando vários lords diferentes, ducados, iam até um determinado espaço, pode ser uma festa organizada pela própria família na própria casa, iam, e aí as irmãs, como são 3 irmãs, se jogavam nos homens. Eu falo se jogavam, mas é porque elas se ofereciam mesmo. Eles faziam uma festa, um baile, né? Com baile, música, e aí? Pra ter esse contato. Esperando né? ser a Agora, proposta de casamento. esses bailes, esse contexto social era assim, um contexto de classe média alta, né? Sim, porque como a gente tá falando de temporadas, normalmente eram as filhas de algum duque famoso, de algum proprietário que tinha um dinheiro suficiente para poder bancar as festas. E normalmente as festas eram muito luxuosas. Então era sempre mansões que eram decoradas, tinha muito comida, mulheres com vestidos esvoaçados, muito Agora, grandes. me diz uma coisa, Maria Clara, como que você explica o título desse romance, Orgulho e Preconceito? Bom, Orgulho e Preconceito foi pra mim, no caso da minha opinião, ele significa muito mais sobre como se envolve muito romance entre a protagonista e o outro personagem, que se não me engano é o Mr. Dance com eu não lembro o nome da protagonista, eu esqueço o nome dela. Faz um tempinho que você leu, né? Sim, porém é o Mr. Dance com a protagonista. O romance em si, ele fala sobre o amadurecimento dos dois personagens, porque o orgulho entre ela, que ela tinha um orgulho, porque ela nunca pediu, ela nunca foi atrás de um homem para se casar. Ela nunca se apaixonou. Ela nunca se apaixonou de verdade. Então, quando um homem ia atrás dela ou olhava ela não demonstrava. Ela sempre levantava a cabeça com orgulho. E o preconceito, para mim, se baseava nas mulheres naquela época. Que uma mulher sem casamento não era uma mulher de honra, não era digna. Então, ela ia para os centros de fofoca das outras mulheres. Ela era usada como exemplo pelas mães. A mulher sempre precisava ter um homem para cuidar dela. Sim, né? Ela deixava o pai para ficar com o marido como tutor dela. Né? Sim, isso era a base que tinha. Sempre foi as bases. Até hoje, em dia, muitos lugares essa é a base. Se numa família alguma moça ficasse, como a gente diz brincando, solteirona, não se casasse, tia, né? Ela tinha o irmão mais velho, o homem no caso, se ela tivesse, era quem iria ser o tutor dela. Ou se não tivesse essa figura masculina, ia ser um tio, um avô, alguém assim, né?
E essa moça, essa protagonista, ela tinha ela pertencia à mesma faixa social que o O Mr. Dance? O Mr. Mr. Dance era de uma classe elevada. Ele era mais rico. Ele era muito mais rico do então, que ela. Por isso foi um dos principais motivos pelo que o pai dela queria que as filhas se jogassem, uma ascensão social muito maior no círculo que era de bem conversa. comum, né? Isso daí, que era né? muito mais comum. As moças eram muito bem educadas, tudo para conseguir o que se fala de um bom casamento. Quando chegasse um homem com uma faixa etária estável, pode ser até uma faixa etária avançada, porém se o dinheiro estivesse numa zona maior do que a própria família, eles já indicavam, eles já marcavam tudo, eles marcavam para as meninas se encontrarem diariamente com o mesmo homem, com um determinado homem. O que você... Tem alguma questão mais específica que esse livro fez você refletir, assim, sobre a nossa sociedade atual? Mudou alguma coisa? Mudou a minha ou se respeitem essas Mudou a minha perspectiva relacionada à mulher. O que mais me pegou foi a perspectiva da mulher. Foi que no livro ele cita até que uma mulher não necessariamente precisa de um homem para se ter o que chamamos de felicidade. Não só a felicidade, como também uma boa educação, um bom desempenho, um respeito em si. E a personagem, ela sempre está falando, as falas dela são muito ácidas no começo. Ela sempre é muito direta no que ela quer falar. Ela nunca se rebaixou ou escondeu a sua opinião. Ela nunca fez o papel da mulherzinha, ela né? Nunca fica sempre abaixo do homem, né? Nunca. Ela sempre estava direta. Ela queria muito se envolver no círculo de conversa que os homens em si falavam, que era política, essas coisas, opiniões. E o que causava isso nas pessoas? Esse comportamento repulsa, dela? por assim dizer, repulsa. Eles porque tinham preconceito. naquele era o machismo, né? Porque o lugar de mulher não é na política e muito menos nas questões dos homens em si. Então, quando o lugar de mulher é costurar, tocar piano, o bordado, falar de frivolidades. Sim, né? o bordado, música, filhos, geralmente são os filhos. Então, quando ela tentava se expressar em questão disso, ela sempre era odiada nos círculos. Então, as próprias irmãs tinham vergonha e falavam muitas coisas dela, a mãe, o pai, normalmente. E ela nunca se importou. Porque por isso que eu falo que as falas dela sempre eram muito ácidas, porque eram diretas, ela nunca enrolava. Pra gente não deixar o vídeo muito longo, né? Porque senão não dá pra... Esse livro vai falar com muitos tópicos. Você recomendaria essa leitura a outras pessoas? Muito. Por favor, se possível, leiam agora. Você recomendaria para os seus amigos homens lerem esse livro? Recomendaria, principalmente eu recomendaria mais para minha família, porque, sendo sincera aqui, algum da minha família não tem esses aspectos. Eu indicaria Mas você acha que é só na sua família que tem esses aspectos? Eu acho que para todas as famílias que têm uma classe social baixa. Porque normalmente quando envolve a classe social baixa, estamos falando de pais conservadores, de avós conservadores. Então isso se situa um ciclo infinito. Você acha que as moças das classes sociais baixas buscam um casamento assim, para ter uma ascensão social? Eu vou dar um nome, o Nordeste, por exemplo. Muitas mulheres do Nordeste se classificam nisso. Por que o Nordeste? Porque minha mãe é de lá, eu fui visitar muitas vezes e a gente foi eu vou dar o nome de Água Preta. A gente foi pra Água Preta. A situação da situação que a gente se encontra ali é triste, você chega a ser triste. E quando você vê, são muitas meninas que não têm educação. Eu também com muitas meninas que estavam trabalhando na roça. Que elas não têm sabiam acesso ao estudo, à escola. Não têm acesso à escola, porém largam no começo. Por exemplo, eu conheci uma menina de 20 anos, uma moça de 20 anos, que ela largou a escola para se casar. Porque no casamento ela conseguiu sair da cidade que ela estava para ir para Maceió. Quer dizer que em determinados lugares do Brasil, como você falou, esse é um lugar pobre do Nordeste, esse ainda é um movimento que fazem as mulheres para tentar ter uma ascensão social. Sim, para tentar sair de uma vida... um bom casamento, né, entre aspas. Um bom casamento. Entendi. Tá certo, então. Então, obrigado, Maria Clara, pelo seu depoimento aqui, viu? E você sabe que você vai ser convidado outras vezes. Eu sei, você lê muito, né? Você é uma leitora contumaz, né? 13 livros. Então é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.